Olá, bom dia amigos, estamos às 5 horas e 20 minutos do dia 21 de janeiro de 2024. O ano é 2024, mês é janeiro, o dia 21. Estamos às 5 horas da manhã, 5h30 praticamente. Vamos continuar gravando a história do povo judeu, do período dito lendário pelo professor Isaac Isaacson, na sua coleção de livros História dos Judeus. Hoje, o assunto será Sedik, porque o nome começa com Sidik, depois passa para Sedik. Sidik na Suméria, Sedik na Babilônia. Então ele deixa o povo sumério e vai para a Babilônia. E aí, por que ele vai? Ele vai porque ele descobre que tudo ali não passa de mitos. Então, nós vamos aqui agradecer imensamente a todos aqueles que deram o like, mostrando que gostaram. O canal recomenda, bota nas páginas laterais como escolhas. Aqueles que se matricularam no CMC, Colégio do Marco Caldeus, tem uma postagem de 15 em 15 dias e uma live, será segunda-feira, amanhã, e às 19 horas. E aos que são meus alunos pessoais, são 8 alunos pessoais, e por acaso os 8 caribus, que são aqueles que me sustentam. Feitos esses agradecimentos, vamos então começar. Nós sabemos que, com o nome de Sidik, o professor Charles Marston, arqueólogo, encontrou vasto material, e esse material mostrava como é que era o povo sumério e como é que era o sacerdócio sumério. Então nós temos aqui que o sacerdócio sumério era simbolizado por essa figura. Então, quando ele adquiria asas, já era sacerdote. Aqui nós vamos ver um quadro onde eles estão apenas com asas, são apenas sacerdotes. Aqui, ó. Então, esse aqui é só sacerdote, só tem águia. Mas, quando ele adquire aquele bico de águia, tá vendo? Aí fica toda uma águia, ele é grande sacerdote. Então, ele já tinha passado por essa fase, já tinha chegado a essa fase. Então, mas depois que chegou aqui, ele descobre algo que o deixa muito triste. E esse algo é que a árvore sumeriana, que tem aqui em cima uma figura, aqui nós temos nobres, reis com bastões na mão e sacerdotes com asas, e estão estudando aquilo que ele estudou. Mas eles têm, portanto, na mão tem uma pinha. Isso quer dizer que eles, como sacerdotes, só os sacerdotes têm. Estudavam a glândula pineal. E, como nobres e sacerdotes, estudavam as legendas, as lendas, os épicos, nas folhas. Então, nas flores. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Hoje é o número das sefiras, ou sefirot, na árvore judaica. Mas ele descobre, então, que chegaram à noção de um Deus. Acima da árvore, que era a árvore dos deuses, essas flores eram deuses, descobrem que é um Deus. Esse Deus, ele vai detalhar e vai chegar à conclusão que é essa figura. Então, essa figura seria a figura do Deus, que hoje, na Pérsia, é a figura de Hormuz. Ou seja, da Suméria antiga, 4.000 anos antes de Cristo, nós chegamos hoje, essa mesma figura continua sendo identificadora do deus Hormuz, contrário a Arimã, na Pérsia. Portanto, ele desconfiou que essa evolução da árvore, que não tinha deus nenhum, para esse tipo de antropomorfização, ou seja, um ser que tem cabeça e corpo de homem, asas e rabo de águia, só que não passava de invenção nisso. Então, quando ele percebe isso, ele então, discretamente, ele se retira do sacerdócio sumeriano, porque na Pérsia esse é o símbolo para o zoroastrismo, ou mazdeísmo, ou parcismo. Esse aqui é Zoroastro, ou então é Ahura Mazda, ou Hormuz. Então, mas Sidik vai para a Babilônia. Lá ele encontra outro símbolo, que é o nosso símbolo do Colégio do Marco Caldeus, porque Daniel
investido nos poderes de grande diretor do Colégio Macaldeus por Nabucodonosor. Aí o símbolo é outro. Aí o símbolo passa a ser esse aqui. Mas, como sumo sacerdote ainda, como sacerdote, aliás, ele está com a pinha na mão. Ou seja, ele já sabe o segredo da glândula pineal. Ele vai para a Babilônia, não deixa de ser sacerdote, mas lá ele descobre que a figura que simboliza o sacerdócio e os mistérios da glândula pineal é essa daqui. Nós usamos essa figura, que é o touro alado de Khorsabad, né? Ela sintetiza, né, os poderes, as capacidades do homem. Então tem a ver com a glândula pineal, tem a ver com o controle das forças naturais e tem a ver com o controle de si mesmo. Lá na Babilônia, com o nome de Sedik, não mais de Sidik, descobre esse símbolo, mas ele também não fica com esse símbolo. Ele também não adere a esse símbolo. Então ele desiste de tudo e vai para Canaã. É onde nós estamos. Em Canaã, ele então se torna um sacerdote comum. E aqui nós temos o que é que ele já mostramos a vocês. Ele passa a ser um sacerdote comum. Aqui está, ele adota essas vestes e passa a cultuar o deus El Elyon. Mas nós ainda estamos mostrando como esse processo foi feito. Como é que ele, vamos dizer assim, sofreu esse processo. E a árvore passa a ser apenas isso aqui. Então, em Canaã, a árvore passa a ser isso aqui. Depois vai evoluir. Mas no início passa a ser só isso aqui. E o sacerdote passa a ser assim. Deixa aquelas frescuras de estado de águia, asa de águias e coisa dessa natureza. Mas vamos ver como é que isso aconteceu. Vamos ver em detalhe. Nós nos baseamos em dois livros preciosos. Um desses livros é do tradutor das tabuinhas de Nínive. Descobriu-se, enterrado na altaria de Nínive, a descoberta, a biblioteca do deus Assurbanipal. E aí o doutor Samuel Noah Kramer, então aqui ele faz ele mesmo traduziu, e ele faz uma série de reportagens sobre aquilo. Por exemplo, uma sobre o paraíso, ó. Aqui ele traduziu das tábuas originais. Outra sobre o dilúvio. Então, aqui ele escreve sobre o dilúvio, mas ele mesmo traduziu. Ó, tudo temas que estão na Bíblia atual. Ele aí descobre, então, o professor Kramer descobre que os temas da Bíblia são tirados da Suméria. E o inferno dos cristãos. Então, aí vamos basear no professor Kramer para poder chegar ao panteão dos sumérios, que está todo riscado aqui. Então, nós chegamos ao panteão dos sumérios, fizemos um estudo profundo, aqui está a prova, né? Muito responsável, muito profundo, e descobrimos que a gabicéfala de Lagash, na verdade, ela significava duas coisas. Nós fizemos da página 108 até o final, que é a página 117. E aí chegamos às conclusões que vamos dizer hoje aqui. Mas o começo da história se chama filosofia. A gabicéfala tem duas cabeças, como o nome de bicéfala. Um é filósofos e outros são poetas, artistas. Portanto, os poetas são artistas e outros são profetas. E aí ele vai saber disso, mas ele vai ficar ele é um profeta e é sacerdote do Deus Altíssimo. Então, nós tiramos daqui o material que nós sintetizamos em o nosso caderno. Fizemos na aula anterior a exposição, nós sintetizamos o panteão sumeriano de acordo com o professor Samuel Noah Kramer. Então, aqui nós temos o panteão sumério, segundo o Dr. Kramer, o Sete Dangi. Então, ele dá aqui 7, nós temos aqui, ó, A, B, C, D, E, F, G, H, H. Pronto. Então, nós temos A, B, C, D, E, F, G, H. Nós temos 7
7 deuses, que são os deuses chamados Dangi. Nós já fizemos isso. Agora, hoje, nós vamos fazer o contrário. O contrário não, outra coisa. Nós vamos usar o livro, como tem o do Dr. Mircea Eliade, perito em mitologias comparadas, religiões comparadas, e vamos usar o mesmo tema. Então está aqui, marcado. Então nós marcamos ambos. Aqui nós temos aqui o panteão mesopotâmico. No original. Panteão mesopotâmico, ó. Mesopotâmia, a cosmogonia mesopotâmia. Já no professor Mircea Eliade, ó. Mircea Eliade, Mesopotâmia. Então vamos tirar daqui e comparar os dois. Vamos ver as diferenças e as semelhanças. Muito bem. Já resumi, para não ficar chato para vocês, vou ler o resumo. Então, está aqui no nosso notebookzinho. O que acontece? O que acontece é que Sedek, que é a Sidik, então adere ao deus El Elyon e substitui os Anunnaki com Anunnaki. Então ele, já na Babilônia, muda de nome Sidik para Sedek, deixa de cultuar os Anunnaki, o Anunnaki, e passa a cultuar o deus El Elyon. Será o assunto de hoje. O livro é a História do Judeu, o livro básico do professor Isaac Zerkson. Então, vamos começar. Período lendário, esse é o capítulo 8. A Suméria tem sua língua nativa e nela se chamam Ki-Enji. Ki é terra, En ou An é céu e Jir é homens. Então sigam a terra dos homens do céu. Quer dizer, dos homens das alturas, dos homens que pensam com a cabeça no que está nas alturas, dos assuntos mais complexos. Terra dos homens civilizados, terra dos homens eruditos, terra dos homens que têm muita cultura, em Sumério. Mas, na Mesopotâmia, eles são chamados de modo diferente, diremos já. A Suméria é a primeira civilização, assim diz a historiografia. E nenhum histórico sabe dizer de onde eles vieram. O que se sabe é que eles são muito diferentes dos habitantes da Mesopotâmia. Então, vou mostrar aqui. Floresceu onde hoje é o Iraque, entre o Tigre e o Eufrates, mais para o sul, perto do Golfo Pérsico. Então, o nome sumério era, como nós vimos, Ki-Enji, quer dizer, terra do lugar dos homens civilizados, mas os babilônios chamam ele de Sag-Gigar. Outro nome, não sei o que significa. Ah, sim, o povo de cabeça negra, quer dizer que eles tinham cabelos negros, e naquela época aquele povo ali, o sumério, tinha os cabelos loiros. Donos de língua, cultura e aparência própria, vamos dizer, os olhos desse tamanho, mas não deve ser aquilo ali. Deram origem à Suméria, mas não eram autóctones, ou seja, não eram próprios dali. Invadiram, chegaram de outro lugar, ninguém sabe de onde vieram. Foi, portanto, uma corrente de imigração. Tiramos isso daqui, então não se sabe de onde eles vieram, não se sabe por que fugiram de onde estavam, e não se sabe por que eles tinham os cabelos negros, e o povo da Suméria, de modo geral, os deuses eram retratados com cabelos loiros. Nós tiramos isso do blog Nova Acrópole. Está aqui, né? É um blog respeitável, nós tiramos isso aqui do blog Nova Acrópole. Um resumo da história suméria. Então vou mostrar onde é que ficava a Suméria. A Suméria ficava entre o rio Tigre e Eufrates. Então mostramos uma vez. Nós aqui estamos mostrando ela. Então você vê aqui, ó. Nós temos o Elam, que é a Pérsia, Guti e Elam. Nós temos aqui, ó, Guti e Elam. Elam é a Pérsia. Guti, os Gutis, não? E aqui nós temos o Eufrates, o Rio Grande Eufrates, o grande Rio Eufrates, e ali nós temos o grande Rio Tigre. Então nós temos o Tigre e o Eufrates, dois rios. O Tigre está aqui, aliás. Então aqui no meio, essa mancha é a Suméria, com muitas cidades. Mas a mais importante é Lagash e Ur, porque de Lagash parte Sidik e de Ur parte Abraão. E os dois vão terminar se encontrando em Canaã.
na Palestina atual. Então aqui está o mapa, tá vendo? Ó? Então mostramos outro em amarelo, agora está mostrando esse. Então, vamos continuar. Os sumérios eram um povo superior. Por exemplo, eles criaram, na mitologia deles, uma noção que hoje todos nós usamos. A Bíblia usa e os outros povos usam. Que os deuses eram capazes de criar falando. Então nós sabemos que quando Moisés vai até isso, Moisés vem depois, em 1350, aqui estamos no ano 2000, 2300, que quando Moisés fala com Deus, pois era também sacerdote, pai e profeta, Deus diz a ele, eu sou o que sou. E com essa palavra, eu sou o que sou, então Deus fala. Essa noção de que Deus fala é Suméria. A Suméria é quem criou essa noção. E foi copiada por todos os povos. E o Salmo diz, Deus disse e o mundo foi feito. Ele falou e tudo passou a existir. Isso foi criado pelos sumérios. Antes não se tinha essa noção. Achava-se que o mundo sempre existiu como é. E aqui o sumérios vai introduzir, aqui está em hebraico, Eié, Asher, Eié. Eu sou aquele que eu sou. Né? Então, essa noção é muito importante dos sumérios, porque vai estar na Bíblia. Né? E os sumérios, então, criam muitas coisas. Tem a noção de paraíso, né, com o homem e a mulher, só que lá na Bíblia é Adão e Eva, e lá é em que ele não segue. Tem as árvores, tem o fruto proibido, eles estão aqui perto do fruto proibido, e perto do fruto proibido aqui tem um ser que na Bíblia é a serpente, e lá não é. Lá é uma moça, uma mocinha bonita. Então, são parecidos. Chegamos então à conclusão que a Bíblia copiou da Suméria. Todas as nações da Bíblia foram adaptadas, não copiadas. Então, vamos adiante. Vamos continuar então. Aqui está como eram retratados os sumérios. Aqui está a mulher. Olha o tamanho dos olhos dela. Ela não tinha esses olhos. Isso é porque eles sabiam que aquela pinha que eles tinham na mão era um terceiro olho. Então, os dois olhos normais estão aqui grandões, porque eles sabiam usar o olho, o terceiro olho. A terceira mão fica no meio da testa. Aqui está um homem. Um pouquinho mais acima, nós temos um homem. Também tem os olhões. Né? Então, esses olhos grandes, eles não tinham esses olhos. Eles colocaram esses olhos grandes porque para simbolizar que eles tinham o terceiro olho aberto. Ou seja, fica aqui, entre as duas sobrancelhas. Então, isso é falso, esse olho grande é falso, mas toda a estatuária suméria tem isso. Então, vejam bem, isso não era a imagem real. Eles faziam isso para dizer que eles tinham aberto o terceiro olho, que é a glândula pineal. Quando você descobre o poder da pineal, você adquire a terceira visão. Então, aqui nós temos no casal. Mas isso não é verdadeiro. Depois nós vamos ver aqui o seguinte também, que a Suméria construía, é um país de grandes construtores, ou seja, eles tinham muita cultura. Olha, isso é um zigurate. Isso é uma cidade, ou seja, a cidade está longe, está ao redor, mas isso aqui é o centro administrativo e o templo. Então aqui nós temos um zigurate, aqui estão os degraus que sobem para ele, tinha que ter muita perna para subir esse degrau todo. E aqui dentro nós temos todo um palácio, tendo um templo, toda uma administração. De dentro desse edifício chamado zigurate, tem um formato muito bonito, isso prova que eles sabiam construir, eram grandes construtores, isso era de tijolos, viu? Eles não usavam pedra. Mesopotâmia só usava tijolos, quem usava pedra era egípcios. Então, de dentro desse maravilhoso edifício, o rei estava aí, os sacerdotes estavam aí, esse era o edifício central da administração da Suméria, que vai passar a ser também na Babilônia, porque a Babilônia vai herdar a Suméria, tá bom? Então, mas a Suméria traz uma coisa muito interessante, o mito da Torre de Babel. Aqui está, né, como Peter Bruegel, o velho, imaginou que seria a Torre de Babel. Isso é uma pintura, né, segundo ele seria um edifício daqueles, deveria ser tão alto que tocasse as nuvens, ó. Então, o povo da região, os Dangi, então os deuses, moram lá em cima. E o povo quer chegar até eles. E acham que eles moram no céu.
Então fazem uma construção, isso não temos ela, temos apenas essa pintura de Peter Bruegel, o velho. Supostamente era um zigurate que devia chegar até o céu. Nós vamos ver o céu aqui, ó, em cima o céu. Veja que o zigurate não é tão grande assim, ó. O zigurate é modesto, ele tem uma altura normal. Ó, o zigurate tem uma altura normal. É um casarão, é um palácio, grande, é um edifício grande e alto. Mas essa ideia está na Bíblia. Não sabemos se isso é verdade ou não, porque nunca se achou essa torre. Agora, o zigurate, sim, nós encontramos. Então, era um povo civilizado, realmente. É um povo que fazia grandes construções. É um povo que tinha grandes poemas. Então, vamos continuar a nossa história. E aí, eu tive essa ideia. E vamos ver agora. Agora vamos ver o panteão sumério do ponto de vista do professor de ciências de mitologia comparadas e religiões comparadas. Aqui está Mircea Eliade, que fundou a cadeira de religiões comparadas e mitologias comparadas. Chama-se Mircea Eliade, ele fundou, ele criou, não existia, uma cadeira universitária chamada Mitologias Comparadas, Religiões Comparadas. Daqui, né, chamado O Conhecimento Sagrado de Todas as Eras, editora Mercúrio, São Paulo, nós tiramos o panteão sumério, segundo o professor Mircea Eliade, focando a cosmologia mesopotâmica. Mas nós vamos conseguir nesse vídeo só. Esse vídeo vai comparar um pouquinho a visão dele com a visão do professor Kramer. Então vamos lá. A verdadeira origem dos sumérios é uma história que todos os cientistas tentam. O professor Noah Kramer dá a dele, aqui. E nós temos o resumo no nosso caderno, já mostramos. Esse resumo foi mostrado no vídeo anterior. Agora nós vamos mostrar uma comparação desse aqui com o do panteão dos sumérios do professor Eliade. Vamos começar, porque não vai dar para fazer num vídeo só. Aqui é o panteão sumério, de acordo com o professor Mircea Eliade, mas apenas no começo. Então o que é que acontece? Acontece que Noah Kramer deixa claro que, em seu resumo, no panteão sumério, não se tem a origem dos deuses sumérios. Ele diz, copiei, exatamente assim. Está escrito no poema: no princípio era o mar primordial. Nada se diz sobre seu nascimento e origem. Apenas isso. No princípio era o mar primordial. O poema começa assim. É provável que os sumérios tenham considerado que eles sempre existiram. Não é verdade. O professor Mircea Eliade mostra que havia um panteão de deuses anteriores, a divindades primordiais. Quando consultamos o texto Enu-Maes, vemos que o mar primordial era precedido de outro mar. Então, era também o mar, mas o mar primordial no professor Kramer se chama Mumu, aliás, Namu, e o mar primordial no Enu-Maes se chama Tiamat, também é o mar. Então, Mumu, aliás, Namu é o mar primordial, a mãe de tudo, as águas, porque Mu, que remete passado para a Lemúria, a terra de Mu, continente perdido de Mu, então vai passar da Lemúria e vai para frente da Bíblia. Então, a Suméria remete ao passado, a terra de Mu, continente de Mu, Lemúria, remete para o futuro, a Bíblia. Então, é um povo que está entre o passado e o futuro, influencia o futuro graças ao conhecimento. Todo aquele conhecimento deles, então, é dado da terra perdida de Mu, continente que afundou, e daí eles fizeram o dilúvio. Então, o professor Kramer acha que Namu é a deusa que começa tudo, com ela começa tudo. E não encontra nas tabuinhas que ele traduziu nenhuma referência a algo maior ou anterior a Namu. O professor Mircea Eliade vai encontrar. Quando consultamos o poema Enu-Maes, que quer dizer quando no princípio, então nós percebemos que esse poema dá a origem das divindades primordiais, que não tem no poema de Kramer. Então, Kramer não encontrou aqui o Enu-Maes. E aqui, o professor Mircea Eliade encontrou.
Aliás, é exatamente a base do nosso trabalho. Então, aqui estamos. Está bem pequenininho, mas vou aproximar de vocês. Ó. O poema se chama Enumeres. Kramer não conhecia esse poema. Não tinha sido traduzido ainda quando ele fez o dele. Então aqui nós temos aqui, ó, está todo estudado, todo riscado. Aqui nós temos a origem dos deuses. Aqui nós temos a origem mesmo. Então, Namu, na verdade, é precedida de Apsu e Tiamat. Vamos contar para vocês então. Então, Kramer não sabia disso e disse aquilo que ele sabia porque ele traduziu. Então, Mircea Eliade se baseou num texto que não estava traduzido ainda quando Noah Kramer fez o resumo dele. Portanto, ele não teve culpa, ele não sabia que existia aquilo ali. Mas vamos ver então como é que está. Está assim. Ele diz, vamos voltar ao Kramer. Kramer diz, esse mar primordial é a deusa Namu, designada como a origem do céu e da terra. Ou seja, Namu é um mar primordial, Mu é mar, água, e vem da Lemúria, que é a mãe, água, mar. Então, é o passado, refere-se ao passado. A origem do céu e da terra. Isso está em Samuel Noah Kramer. Eram, portanto, concebidos como tendo sido criados pelo mar primordial. Ou seja, o céu e a terra eram criados pelo mar primordial Namu. E não se diz quem criou Namu. Em outros textos, a deusa Namu será chamada Nimá. Ma é água, aparece na Bíblia. Ou então Ninuseg, que aparece no paraíso, que o professor Noah Kramer coloca aqui. No mito do paraíso, vai aparecer Ninuseg com Namu, é a mesma Ninuseg. Então, no mito do paraíso, nós vamos encontrar aqui Namu, ou Nimá, com o nome de Ninuseg, o paraíso. Então, aqui ele já conhecia esse mito. Bem diferente do bíblico. Mas ele vai encontrar. Então, Namu é a mesma Nimá. Namu refere-se a Mu, uma terra antiga. Nimá já aparece na Bíblia, porque Nim é uma raiz suméria que quer dizer mulher, dama. Oná, Oni. Ninuseg, também tem Nin. Então, Nin, Na, Oni, mas é Nimá. Ninuseg é uma raiz que significa personagem feminino. Uma mulher. Ela tem 3 nomes. Mu remete a Mu, Ma remete à Bíblia. Na Bíblia diz que no princípio eram as águas primordiais. E essa água primordial é Shamaim, a raiz é Ma. E depois diz, o Espírito de Deus parava sobre a superfície das águas. Maim, nunca é colocada no plural na Bíblia, sempre no singular. Na Bíblia, Ma, águas primordiais, jamais é colocada no plural, sempre no singular, sempre Maim, ou Shamaim, ou então Maim, mas jamais aparece como Ma, que é o singular. Na Bíblia não aparece. Mas quando lemos o poema Enumeres, logo sabemos que os deuses primordiais não são Namu, Anki, ou Enki, Anu e Enlil. Nós descobrimos que há outros antes dele, que já eram eles. Então esses deuses primordiais eram concebidos como sendo o céu e a terra. Nós vemos aqui uma paisagem para eles. Então tudo começou com o céu e a terra. Aqui nós temos um quadro onde mostra o azul do céu e as montanhas da terra. Para o panteão sumeriano, tudo começou com o céu e a terra, tudo junto. Não havia atmosfera. Aqui já há atmosfera. Então, o céu era Anu, a terra Oan, a terra era Ki e a atmosfera era Enlil. Então, esses são os 3 conceitos primordiais do povo sumério. Chamava-se de An ou Anu. Aqui está azul, belíssimo, só tem um anuzinho aqui. A terra era Ki ou Enki. E entre um e outro, a atmosfera que nós respiramos, que era Enlil. Então, essa é a noção básica. Havia esses 3 elementos que eles personificaram como sendo deuses. O céu era An ou Anu, a terra era Ki ou Enki, e
a atmosfera era Enlil. E todos esses três elementos foram paridos, gerados pela deusa Namu, o mar primordial. Mas acontece que no Enuma Elish, a gente vai saber que Namu já é originada por outra deusa, que também é o mar, é água. Tudo começa sempre com água. Então, vamos lá. Começa o poema. Enuma Elish quer dizer quando no alto. Eu prefiro traduzir por quando no princípio. Quando no alto o céu ainda não tinha nome, veja a palavra nome, quer dizer, não tinha sido nomeado. Para ele só existia o que Deus tinha dado nome. A terra abaixo não tinha sido chamada pelo nome. Veja, é notável como é que eles colocam a noção suméria de nome. O que tem nome passa a aparecer. Para nós isso não é verdade. Uma coisa você pode dar nome a uma coisa e essa coisa não ser verdadeira. Mas para o panteão sumério é assim. Se tem nome, existe. Então aqui tem um Deus que diz, eu sou aquele que sou. Então esse Deus passa a existir porque tem nome. Para o sumério, se não tem nome, não existe. Se tem nome, existe. Então não tem que ter figura, tem que ter nome. Então já é uma coisa muito, muito interessante, porque é abstrato. Não precisa existir, como nós mostramos aí, o céu, a terra e as montanhas e a atmosfera. Não precisa. Eles criaram seres antropomórficos, com forma humana. Ou, pelo menos, descrevem que eles têm forma humana. Então, aqui ele diz, nada havia senão o primordial Apsu. Agora aparece a divindade primordial Apsu. Quer dizer abismo. Apsu quer dizer abismo. Então, antes de Namu, antes de An, antes de Enlil, vai ver Apsu. Antes de An, antes de Enki, antes de Namu, antes de Enlil, há Apsu, que é as águas doces. Portanto, água também. Ma, só que com o nome de Apsu, abismo. O genitor de todos eles. E Mumu Tiamat. Mumu, é claro que você refere a Mu. É duas vezes a palavra Mu. Mu, Mu. Duas vezes, mamãe. Mu é mãe, ou então água. Mumu é mamãe. Ou águas, no plural. Eles não tinham um sufixo como o hebreu. O hebreu tem in, maim, águas, ele não tem. Então duplicam a sílaba. Então, Mumu seria mamãe, ou águas. Então, Apsu é o primeiro, o genitor de todos eles. E Mumu Tiamat, que a todos pariu. Então, pronto. Então, agora nós sabemos de onde surgiu Namu, de onde surgiu An, de onde surgiu Enlil e de onde surgiu Enki. Todos eles vieram de Mumu Tiamat, que é a deusa mãe, e de Apsu, que é o abismo. A deusa mãe é a água salgada. E o Deus Pai, Apsu, é a água doce. Então, da mistura da água doce e da salgada, segundo a ideia deles, teria surgido tudo. Então, para nós é um absurdo. Se você misturar água doce com água salgada, água do rio com água do mar, aí vem o fenômeno Pororoca, o rio Amazonas, o rio São Francisco desaguando no Oceano Atlântico, e não aparece nada. Não aparece deuses nem deusas. Então, tudo isso aqui era imaginação, era poesia. Por isso, Sedeque se manda para a Babilônia. Ela, que a todos pariu, mesclando com as águas doces em um só corpo. Então, ela se uniu com a Apsu. Mumu Tiamat se une com a Apsu. Água doce com água salgada. Quem é a água doce? Apsu. Salgada, Tiamat. Mumu. Mesclando-se as águas de um doce, de um corpo, com as águas marinhas Tiamat, são produzidas a primeira geração de Deus. Então, Namu, Enlil, An e Enki são vindos de Apsu e Tiamat. Mas não são só eles. São os Dangir. Então, na teologia suméria, An é o primeiro Deus. Não aparece outro antes dele. Aparece sim. Ele é filho de Dangir, são chamados deuses superiores. Ele é filho de Namu. Então, Namu dá origem ao céu, que é An, o Anu. E, então, Namu é a origem de tudo. O mar primordial. E a primeira divindade que ela dá é An, o Anu. Também dá Enlil, o Anlil, deus do ar, atmosfera,
também chamada Bin, e a terra, Ki ou Enki. E Sin, ou Nana, que é Deus da lua, filho de Enlil com Namu, a esposa de seu pai. E o Tu, o Deus do sol, e Inanna, Deus da fertilidade. São 7. Vamos ver então, vamos ver os 7. Número 1, An, Deus do céu. Número 2, Namu, de vigilantes, o mais primordial que deu origem a ele. Mas aqui é por poder. 3, Enlil, ou Anlil, Deus do alto da atmosfera. 4, Ki ou Enki, Deus da terra. 5, Sin ou Nana, Deus da lua, filho de Enlil com Namu. Ou seja, o filho transa com a mãe e dá um Deus. Namu é esposa de An e vai transar com o filho Enlil, e seu filho vai ser Nana ou Sin, que é o Deus da lua. Era uma suruba. E o Tu, o Deus do sol, e Nana, né, vai ser a deusa da fertilidade, ou está para a Babilônia. Então, essas são as 7 divindades chamadas Dangir, para os sumérios. Mas nós vamos perceber que antes desses deuses, desses 7 deuses maiores, existiam deuses que são chamados de divindades primordiais, que é o que o professor Inseriade descobre no poema Numa Elish, e Samuel Kramer não sabe. Então, tanto o deus Utu, que é o deus do sol, quanto a deusa Inanna, da fertilidade, são filhos de Sin, deus da lua, mas não se diz com quem. Há, portanto, 4 divindades primordiais que precederam Anu, segundo a mitologia sumeriana encontrada no Enuma Elish. Vamos lá quais são? Águas geradoras de todos os deuses, que não é citada pelo professor Kramer, e o água doce também, que une-se a ela e vai parir, os dois juntos vão parir os deuses, os Dangir. Então, vamos agora mostrar, não é citada. Então, o professor Kramer não conhecia, então, todo o panteão sumério. E nós vamos mostrar a vocês, então, que na verdade o Deus, há muitos deuses. Os Dangir são 7, mas já demos vocês, não vou repetir. Mas eles são precedidos por, no Enuma Elish, quando no princípio, Apsu é maior, é o macho, as águas doces. Mumu Tiamat, 2, são as águas salgadas. Larmu e Lahamu, todos terminam em Mu, ou seja, remete para o passado, contente perdido de Mu. 3, casal de Deus sucessor da divindade primordiais, a divindade quando envelhecia sair do trono, dá lugar aos filhos. Então, Apsu e Tiamat saem e deixam seus filhos, Larmu e Lahamu, casal de Deus sucessores dos primordiais. E Anshar e Kishar. An, de novo. Shar é superior, o céu superior, e Kishar, a terra superior. Shar quer dizer superior. Então, olha, existem todos esses deuses que são chamados de divindades primordiais. Só a partir daí é que vai sair Anu e sua esposa Dankina. Então, Kramer começa com Anu. Acontece que antes de Anu, começa com Namu. Namu é que dá Anu. Mas aqui, no Inseriade, tudo começa com Mumu Tiamat e Apsu, que dão Namu, Lamu e Lahamu. Então Apsu e Tiamat se unem, deles nasce Larmu e Lahamu, que eles envelhecem e saem do trono, dá lugar para os filhos, e depois Anshar, An é céu, Shar superior, e Kishar, o céu superior e a terra superior. Nada disso o professor Kramer diz, que sucedem os anteriores, mas continuam vivendo, só não reinam. Só depois agora vai aparecer Namu e Anu e sua esposa Dankina. Há, portanto, 4 divindades, ou pelo menos uma sucessão de 4, antes de aparecer Namu. Namu é água. Na
é An ao contrário, né? E Mu é água. Mas Nana ou Inanna vai aparecer também lá embaixo como sendo a deusa da fertilidade. Não, a deusa da fertilidade, que é a Star. Então nós temos então uma sucessão de deuses que são divindades primordiais que o professor Kramer não conhece e que precedem Namu. Namu são águas primordiais, sim, da origem aos 5 Dangi, aos 7 Dangi, mas antes dele a todos essa aqui, a 4. Não são só 4 porque depois outros são dados por casais. Todos são. Então Apsu e Tiamat é um casal. Então Lamu e Lahamu é outro casal. Ansha e Kisha é outro casal. Então são 3 casais, antes de surgir Namu. Namu, então, sozinha, ela dá origem a An. E depois de An, ela dá origem a Enlil. Mas depois de Enlil, dá origem a Anki, ou Enki. E depois de Enki, dá origem a Ninuseg. Então, é simples. É muito simples, quando se sabe. Então, comparando os dois autores, nós percebemos que esse aqui dá um panteão de 7 deuses chamado Dangi e sugere que havia outros menores do que eles. 50 chamado Anunnaki, que é o termo que vocês conhecem. Então há 7 Dangi, 50 Anunnaki e 300 Igigi. Aqui ele repete, mas esse está muito mais detalhado. Então, aqui está feito. Eu fiz resumo no meu caderno. Então, tanto eu tenho o panteão sumério, por Samuel Nakame, aqui, ó, nós temos 7, A, B, C, D, E, F, G, H. São 7. Aqui estão 7 deuses segundo o panteão de Samuel Nakame. Né? Então, a primeira é Namu, a segunda é An, o terceiro é Enlil, o quarto é Enki, o quinto é Sin, deus da lua, também chamado Nana. O sexto é Utu, o sol, e o sétimo é Inanna, deusa da fertilidade. Aqui tem os 7 Dangi. Mas ele diz adiante que há também os 50 deuses menores, que são chamados os Anunnaki. Então os Anunnaki não são o centro da história. Fala-se muito de Anunnaki, mas o centro da história são os Dangi. Pronto, terminamos, já explicamos, mais claro do que isso é impossível. Então, há 2 tabelas de deuses, relações de deuses, a do professor Samuel Nakame não conhecia esse livro, não conhecia esse texto. Por isso, ele não dá as divindades primordiais, que são Apsu, Tiamat, Lamu, Lahamu, Ansha e Kisha. Ele não dá esses deuses. São esses deuses que vão já Namu. Ela é que vai dar origem ao panteão que Kramer, no livro dele, dá como sendo o que ele conhece. Mas a tudo isso que ele não conhece. Portanto, ficamos aqui mostrando então o panteão sumeriano, segundo agora Kramer, comparado com Messiah. Terminamos o vídeo. Vamos terminar aqui. Agradecer a vocês. Dê o seu like, inscrevam no canal e, por favor, vejam com carinho, porque isso vai dar origem ao Sumério inventaram a roda, o Sumério inventaram a irrigação, o Sumério tinha uma alfabeto chamada cuneiforme, para passar para a Babilônia e para a Síria. A Síria e a Babilônia são os 2 maiores impérios da antiguidade, vencem o Egito, vencem a Síria, conquistam a Suméria. Então, é muito importante. Inventaram a roda, o círculo de 360 graus, ou seja, o relógio atual, e tinham um alfabeto mais antigo do mundo, só foi descoberto por um inglês chamado Rawlinson, mais difícil do que os hieróglifos. Ponto. Egípcios. Os egípcios escreviam em escrita hieroglífica, e os sumerianos em escrita cuneiforme. O hieroglifo foi decifrado por Champollion, francês, e o cuneiforme foi decifrado por um inglês chamado Rawlinson. Pronto, agora terminamos aqui. Vamos dar a vocês até logo e até o próximo vídeo. 44 minutos, até lá.